Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempinho sem postar nenhum vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi trazer um projetinho simples aí pra gente brincar com JavaScript, né? Dessa vez eu não tô mostrando a minha imagem, né? Que eu tô sem webcam aqui, mas vamos lá, vamos criar esse projetinho aí bem simples, bem legal em JavaScript. A gente vai fazer hoje um joguinho de bingo, né? A gente vai brincar um pouquinho ali com as interações de DOM, né, do JavaScript, e vamos trabalhar um pouquinho esse joguinho, beleza? Então, primeiramente, vamos abrir uma pasta, né? Vamos criar uma pastinha lá na área de trabalho. Eu vou chamar aqui de projeto, vou chamar de bingo, e vamos adicionar aqui no Visual Studio Code, né? A gente vai precisar de duas páginas que a gente vai fazer a cartela em HTML e a gente vai fazer o sorteio, tá? E duas pastas que seriam a CSS e a JS, certo? Seriam esses dois. Para começar, a gente vai começar fazendo a cartela do bingo, tá? Então a gente vai definir o nosso escopo de HTML aqui, né? Definir o nome da página, né? Fora isso, a gente não vai mexer mais em nada do escopo do HTML. A gente só vai linkar aqui o nosso CSS, né? E a gente vai criar lá na pasta do CSS um arquivo chamado style.css. Aqui dentro dessa pasta, a gente vai começar importando uma letra, a Poppins, né? A gente vai usar essa fonte, uma letra não, né? A fonte da Poppins, né? E aqui com a página da Poppins aberta, lá no Google Fonts, né? A gente vai selecionar os modelos que a gente quer. Então a gente vai começar aqui, ó. Selecionar o Extra Light 200, o Light 300, o Regular 400, o Médio 500, o Semi Bold 600, o Bold 700, o Extra Bold 800 e o Black 900. Seriam esses que a gente vai selecionar. Aqui no painel do lado, a gente vai em Import, vai copiar aqui, ó, essa parte aqui do arroba. E vamos colar aqui no nosso CSS. Aí a gente vai abrir o asterístico, né, que a gente vai mexer agora no escopo universal do projeto. E nós vamos zerar a margem, o padding, a border, o box size, border box e a nossa fonte, que a gente vai copiar aqui esta parte. E pronto, tudo. Nosso escopo principal, né, os nossos dados principais estão definidos, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o HTML e a gente vai criar o escopo da tabela. Para fazer a nossa cartela e tanto o sorteio, a gente vai precisar do jQuery, né? Que a gente vai ali utilizar uma função do jQuery chamada append, né? Então a gente vai importar aqui o jQuery, né? O CDN dele, link. A gente vai importar ali o link do jQuery para a gente poder utilizar. Deixa eu ver aqui. src, ok. Opa, não copiou. Copied.
Pronto, importamos o jQuery versão 3.7. Aproveitaremos e já vamos criar algumas variáveis, né, que a gente vai utilizar aqui no JavaScript, que é a variável i, né, a variável num e a variável números sorteados, tá? A gente vai utilizar essas três variáveis aqui que a gente tem que definir no escopo, no corpo aqui do HTML, porque pra gente não ficar repetindo, redeclarando elas nos arquivos JavaScript, né, para não ocorrer conflitos. Então a gente vai estar aqui declarando elas no escopo do HTML. Feito isso, a gente vai onde agora? A gente vai desenvolver a nossa cartela, tá? Para começar, a gente vai gerar uma session com uma classe chamada cartela, e dentro dessa cartela nós teremos 5 articles. 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós teremos 5 articles, todos eles irão portar uma ID, tá? Essa ID vai se chamar letra. E aí cada letra dessas vai ser a letra B, a letra I, a letra N, a letra G e a letra O. Elas irão formar a palavra bingo, né? Dentro desse artigo a gente vai gerar uma div chamada quadrado letra B. A gente vai definir duas classes dentro dessa div, né? E dentro dessa div a gente vai chamar a letra B, né? E isso vai se repetir dentro dos outros artigos, né? Só que cada um com a sua letra, né? Vamos lá. Bem, aqui a gente tem a nossa estrutura básica da tabela, tá? Pode não fazer muito sentido agora, mas mais para frente vai fazer um sentido. Vamos visualizar aqui com Live Server. Olha, a gente tem aqui no canto escrito bingo, tá? Vamos criar mais uma sessão aqui, mais uma session, com uma classe chamada sec botões, ou seja, sessão botões. Dentro dessa seção botões, nós vamos gerar um button com uma classe chamada botões e uma função chamada onClick. Dentro desse button, a gente vai definir o nome de reset, né? Ele vai resetar ali a nossa cartela, né, de bingo, né? Vai desmarcar todos os números. Vamos duplicar aqui esse botão e a gente vai gerar outro botão chamado nova cartela, caso o usuário queira ali trocar a cartela do bingo, né? E vamos aqui no onClick e a gente já vai definir o nome das funções, né, que a gente vai criar. No reset vai se chamar reset marcacão, ou seja, reset marcação. E embaixo aqui a gente só vai fazer um location reload, né? Que no caso seria só atualizar a página, que vai trocar já a cartela automaticamente. Bem, essa é a nossa estrutura básica aqui, né? Ó, os botões já estão aparecendo aqui, né? Ó, nossos botões já estão aqui, nossa estrutura básica já está aqui. E agora vamos partir ali para criar a tabela.
Antes, na verdade, de criar a tabela, vamos chamar aqui os nossos scripts, né? JavaScript. A gente vai ter lá dentro da pasta do JavaScript um script chamado gerar números cartela.js. Vamos duplicar aqui. E também teremos o marcar bloco.js. Tá? Na cartela nós iremos utilizar esses dois scripts JavaScript, né? Contendo aí todo o código. Então, bora lá desenvolver a nossa cartela, né? Vamos desenvolver aí a nossa cartelinha, o nosso script JavaScript. A gente vai começar pelo script e por último eu vou deixar o CSS, que daí eu já vou fazer completamente o CSS. Ou melhor, vamos desenvolver primeiro o nosso CSS para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer, certo? Para começar nosso CSS, vamos definir uma cor de fundo. E eu já vou definir na própria body, né, no próprio corpo do HTML, essa cor, né? E também a gente vai fazer ali, centralizar a tabela no meio da página. E para isso a gente vai utilizar o display flex, né? Um justify content, que a gente vai usar um center, e um align items center também. Vamos dar uma olhadinha como ficou? Ó, vocês podem perceber que ficou realmente no centro. Só que aqui ocorre dois problemas. Por que ele não alinhou aqui no centro da tela? E por que os botões ficaram do lado, né? Os botões eles têm que ficar aqui embaixo. Quando a gente usa o display flex, ele coloca os itens lado a lado. Para isso, para mudar, né, e definir ali os itens um em cima do outro, a gente tem que usar ali o flex direction, né? Estilo coluna, e aí os botões vão para baixo. Para definir também o tamanho da tela, a gente vai usar um height de 100 VH, né? Que seria o viewport. E aí ele vai ficar aqui no meio da tela. Para que serve o 100 VH? Ele vai usar 100% aqui, né, do bloco de tela que o usuário tem. Então, se você tem um monitor aí com resolução HD, ele vai usar do tamanho do monitor HD, que seria ali em torno de 1280 por 720, 1366 por 768. No meu caso aqui é um Full HD, ele está utilizando do tamanho do Full HD. Se fosse um monitor 4K, ele iria usar a tela inteira no quesito 4K, certo? Agora vamos definir uma cor, um background color RGB de 252 por 252 por 252. Esse RGB é um cinza um pouco branco, não sei se dá para vocês perceberem, né? Depende aí do monitor de vocês também, mas é um branco, um branco ali puxadinho para o cinza, não é um branco 100%. Apenas para dar um contraste, né? Não ficar aquele branco, né? Mas a cor, se vocês quiserem alterar, pode alterar. Feito isso, a gente vai definir aqui a classe da cartela. Nós vamos utilizar um display flex. E assim, tudo que tem dentro do container cartela vai ficar lado a lado. Ou seja, cada article vai ficar lado a lado. Depois, nós iremos definir a variável lá, né? A classe quadrado, né? O que seria essa classe quadrado? Seria onde irá ficar cada item da nossa... cada número, né? Da nossa cartelinha ali, né? A divisão. Então vamos lá, vamos definir aqui a classe quadrado. Cada quadrado desse vai ter um tamanho de 70 pixels de largura com 70 pixels de altura.
vai ter uma borda contendo um pixel sólido com uma cor RGB 156 por 156 por 156, basicamente um cinza. Também utilizaremos aqui para centralizar todos os itens no meio, a gente vai utilizar também o display flex com todas as opções no centro, né? Ó, você pode ver, já formou um quadrado, todos os nossos itens estão no meio do quadrado. Agora, aqui a gente vai definir a font size, o tamanho da fonte. A gente vai utilizar aí 25 pixels com uma fonte white de 600, né, para ele ficar um pouco mais gordinho, ó, ficar mais destacado, com cursor do tipo pointer. Aqui na palavra bingo não vai fazer tanto sentido, mas mais lá pra frente vocês vão ver que isso irá fazer um sentido sim. Vamos gerar também aqui a classe do marcador, que não foi, vocês não viram ainda, mas a gente vai chegar no marcador, mas já vamos definir aqui o estilo, né, no caso do marcador. A gente vai utilizar aqui um display flex também. Minto. Display flex não. A gente vai utilizar um position absolute, que ele tem que ficar em cima da nossa informação. A gente vai utilizar um z-index de mais um, né? No caso 1. Vou colocar 2 aqui para garantir que fique por cima. Um font size de 55 pixels e um color RGB também 2500. E por enquanto a gente não vai colocar o nosso display none. Vou, na verdade, só colocar aqui e comentar para depois a gente ativar, né? Isso a gente vai mexendo durante ali a nossa criação dos scripts do JavaScript, né? Vocês vão entender melhor lá. A gente vai aqui também já definir o estilo da seção de botões, né? A gente também vai utilizar um display flex. Totalmente justificado ao centro. E um margin top de 20 pixels. Depois nós iremos definir a classe dos botões, né? Onde eles vão ter um background color preto, uma color totalmente branca e um cursor do tipo pointer, com um padding de 10 pixels. Também iremos definir um first child com uma margin right de 10 pixels para dar um espaço nos botões. Ó, como tudo ficou legal. Feito isso, a gente vai definir agora algumas cores, né? A gente vai definir umas cores para ficar mais bonita a nossa cartela, né? E dar mais destaque, né? Para isso, a gente vai chamar aqui aquelas variáveis, aquelas classes de letras que a gente criou, onde nós iremos definir um background color, também RGB. Na letra B, a gente vai definir um background de 255
164 por 164. Eu escrevi GB errado aqui. GB. Ó, um vermelhinho bem clarinho. Eu vou copiar aqui, né, pra ficar melhor. E a gente vai mudando aqui. Na letra I, a gente vai utilizar um 172 por 255 por 177. Na letra N, nós vamos usar um 248 por 255, 180. Letra N. Na G, nós iremos utilizar uma cor do tipo 209, 208 por 255. E na O, 255, 212, 177. Cada letrinha terá a sua cor e mais pra frente vocês vão entender o porquê, tá? O botão nova cartela já está funcionando, já está carregando, só o reset que no momento não. Para começar agora a fazer sentido, vamos então desenvolver agora o nosso primeiro script, que seria o gerar o número da cartela, né? Então vamos lá. Gerar números cartela.js. Para começar aqui, a gente vai criar uma function chamada sorteio, que é onde nós iremos utilizar aí onde nós iremos desenvolver o nosso sorteio de números, né? Vai ter um limite de um número inicial e um número final e vai ser sorteado entre esses intervalos um número. Para isso a gente vai precisar de duas variáveis chamadas mínimo e máximo, né? Aqui a gente vai utilizar um return e esse return vai retornar para nós o seguinte código. A gente vai utilizar a biblioteca math do JavaScript, onde nós iremos utilizar a função floor. Para que serve a função floor? Deixa eu só colocar aqui também a função random para vocês poderem entender, caso vocês nunca tenham utilizado esse tipo de função. Quando o random gerar um número, ele vai gerar um número quebrado float. O floor é para transformar esse número em inteiro. Aqui a gente vai utilizar mais uma pequena funçãozinha, né? A gente vai usar um código matemático para finalizar a funçãozinha que nossa, né? Então vai chegar aqui o código, ele vai passar por essa soma matemática aqui, nessa situação matemática, vai entrar através do random, depois passar pelo floor para transformar em inteiro, e aí a gente vai ter aí o nosso querido número, né? Depois de desenvolver a função sorteio, a gente vai desenvolver a nova função chamada gerar números únicos. E aqui a gente precisa reportar a quantidade de números que nós precisamos, nosso mínimo e o nosso máximo. Já vocês vão entender o porquê disso, tá? Vamos começar já criando uma constante, né, que a gente vai chamar de números únicos. Aqui a gente vai criar um new set, que é uma funçãozinha do JavaScript. Opa. Depois nós vamos gerar um while contendo números únicos .size para ele pegar o tamanho e depois a quantidade. Porque se a quantidade desse array for menor que a quantidade solicitada, ele vai continuar dentro desse laço. Depois nós iremos gerar outra constante chamada número sorteado
onde nós iremos colocar aqui a nossa variável sorteio. Nossa variável não, nossa função. E dentro dessa função a gente vai passar os parâmetros mínimo e máximo que é necessário. Depois nós vamos chamar aqui a variável números únicos, onde nós iremos adicionar um número sorteado. Fora do while a gente vai dar um return, onde nós iremos voltar um array números únicos. Todo esse rolê aqui que vocês estão vendo, eles vai evitar que os números fiquem repetidos, né? Vamos supor que a gente esteja utilizando aqui, a gente precisa de 3 números, uma quantidade de 3 números, e o intervalo desses números seria do número 1 ao número 5. Então ele vai selecionar 3 números e não vai repetir, né? Ou seja, não corre o risco de sair 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 5, ou até mesmo 3, 1, 3, 4, 3, 5. Né? Seria basicamente isso aqui que essa função ela vai fazer. Após essa função, a gente vai começar agora a criar basicamente a nossa tabela. Né? A gente vai gerar um switch, né? Onde nós iremos passar os parâmetros que nós necessitamos para desenvolver essa tabela. Por que a gente vai usar um switch? A gente vai acabar desenvolvendo um laço for para que a gente não necessite ficar copiando e colando o código diversas vezes. Então, através do laço for, eu vou evitar ali algumas repetições excessivas de código. Né? Então, bora lá. Bora gerar todo esse código. Né? Vamos gerar uma constante aqui, chamada quantidade de números, né? Onde nós vamos definir 5 números. Né? Vamos ir para o laço for, onde nós iremos definir a variável i igual a 0, i menor que 5 e mais. E aqui dentro desse laço for, nós iremos incluir um switch. Esse switch, a gente vai colocar os nossos códigos que irão gerar os números da cartela, né? E para, como eu expliquei, não ter que ficar repetindo esses códigos diversas vezes manualmente, a gente vai usar aqui o switch para fazer isso, tá? Então a gente vai colocar i, porque cada vez que o laço for passar, ele será um case do switch. Então a gente vai digitar aqui quando for 0, será a coluna B, né? Então vamos lá. Aqui nós iremos colocar números sorteados. Números sorteados igual a gerar números únicos. Aqui a gente vai passar a variável quantidade de números. Depois nós iremos passar a quantidade de mínimo e máximo que a função sorteio necessita, né? Lembrem que a gente vai usar essa variável aqui para gerar os números. Essa variável não, essa função que a gente vai usar para gerar os números sem repeti-los, né? E para isso a gente precisa do nosso mínimo e nosso máximo. Para quem já viu ali uma cartela de bingo, né? Uma mesinha de bingo ali, né? Onde fica a roletinha. Geralmente você tem um intervalo de 15 em 15 números. Então a gente vai usar esse intervalo através das letras, né? Então a letra B ela vai do 1 ao 15, né? Então nós iremos utilizar esse intervalo para gerar o primeiro sorteio. Depois disso nós entraremos novamente um laço for, só que aqui a gente vai utilizar a letra J, né? Para não
Por que a gente vai utilizar a letra J? Porque se a gente colocar aí novamente, quando o aço for retornar para cá, ele vai dar erro, né? Então por isso a gente tem que mudar ali a letra J para outra letra e a gente vai usar a J. Então a gente entra aqui no número dos sorteados, ponto length, né? A gente pegar o tamanho, dá um J++ para auto-incrementar, e aqui a gente vem com o append, né? Que foi o que a gente criou. Dentro do append a gente vai utilizar aqui, se eu não me engano, é crase, né? A crase para poder passar os parâmetros. Por que a gente vai utilizar esse tipo de acento? A gente não vai utilizar aspas duplas, né? Ou aspas simples. Porque no JavaScript, quando você passa aspas simples, você tem que concatenar os valores, né? Então, se você passa um texto do tipo bola e você precisa que entre a variável num, você teria que fechar as aspas e colocar um mais para concatenar. No nosso caso aqui, a gente não vai precisar, porque a gente vai utilizar esse tipo de código, né, onde a gente consegue digitar a variável, né? Então, por isso que a gente usa a crase. Então, para começar, a gente vai definir aqui um button. Por que a gente vai utilizar um button? Porque onde a gente vai colocar os nossos números tem que ser um botão para a gente poder marcar a tabela. Então, aí que vem o pulo do gato, né? Vamos usar aqui um onClick chamado marcar bloco, né? Passar essa função. Dentro dessa função, a gente vai passar a variável num. Dentro do botão, vou colocar um label. Com a variável número sorteado. Depois a gente vai colocar um span com um x, né, como valor dele, e a gente vai utilizar um ID chamado bloco, e junto a gente vai colocar a variável num. Junto com a classe marcador. Lembram que a gente criou uma classe lá no CSS chamada marcador. Essa classe vai ser utilizada aqui no nosso X para poder definir aí quando a gente clicar, poder marcar na verdade o bloco, né? Vamos fechar aqui o button. Eu estou esquecendo apenas de definir aqui o nosso número, né? Que é a nossa variável num. A gente vai utilizar num igual a j mais 1, né? E pronto. Então a gente vai colocar aqui dentro do append a letra B, certo? Lembrando que append é uma função do JavaScript, né? Ela serve para colocar os nossos itens, né, de forma automática aqui no nosso código, né? Então aqui a gente consegue jogar uma função de código, né, um conjunto de códigos HTML que serão repetidos, né? Então aqui ele vai fazer através do laço for, a gente consegue também fazer com que isso se repita, né? Então caso você esteja utilizando a Ajax para puxar alguma coisa, né, e não funciona via o inner HTML ou .value, caso for um input,
você vai utilizar as funções append ou prepend para poder estar utilizando, jogando o código lá no nosso front-end, certo? Vamos ver como é que ficou, se já está funcional. Ainda não apareceu aqui as letras. Deixa eu dar uma checagem aqui para ver se está tudo certo. Ah, tá. Faltou aqui o joguinho da velha do tipo ID. E ainda não funcionou. Vamos abrir aqui a cartela. Deixa eu ver, gerar números, cartela. Gerar números, cartela. Vamos ver se aparece algum erro aqui no debug. Deixa eu só bloquear isso aqui para não dar erro. Número sorteado is not defined. Número sorteado. Onde está o número sorteado? Números sorteados. Ah lá. Perceberam, pessoal, que aqui repetiu todos os números? Agora a gente só vai ter que saber o porquê que não repetiu bonitinho. E eu acabei esquecendo aqui de colocar as variáveis, né, as classes, que seriam quais? A quadrado, que a gente desenvolveu, e a letra B. Pronto, agora aqui a gente tem organizadinho a nossa letra B da tabela, né? A gente conseguiu gerar tudo certinho, os 5 números que a gente precisa, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar essa parte aqui, tá? Para facilitar, né? A gente não ter que ficar redigitando tanto o código. Caso vocês queiram digitar para memorizar, fiquem à vontade, né? A gente vai para nosso case 1, né? A nossa segunda linha, nossa segunda coluna aqui, né? Como vocês podem ver aqui, já adicionou mais 5. Mas aqui no nosso caso a gente vai mudar a letrinha para a letra I. E pronto, né? A gente já tem aqui na segunda coluna todos os nossos números. Aqui também a gente vai mudar para a letra I para mudar as cores e ficar as cores idênticas, né? Só que aqui tem o pulo do gato, que tem um pequeno probleminha, certo? Se a gente pegar aqui para analisar o número dos quadradinhos, a gente vai ver que aqui, ó, marcar bloco 1, 2, 3, né, quando passa aqui para a função marcar, o que está acontecendo? Além, é claro, se eu não me engano, o spam, que não está aparecendo aqui devido a estar com um display none, né? Se eu não estou enganado. Era para estar aparecendo aqui. Mas enfim, vamos explicar aqui certinho para vocês. Aqui a gente tem os nossos marcar blocos que estão recebendo o mesmo número. Se a gente vir aqui na letra B, a mesma coisa vai acontecer. Nós temos aqui o marcar bloco. O que a gente precisa fazer agora? Definir números maiores que 5, né? Ou seja, continuar aqui 6, 7, 8, para a gente poder não conflitar. Ou seja, se ficar dessa forma, na hora que a gente apertar para marcar o bloco, né? No lugar de marcar aqui, por exemplo, o 9, ele vai marcar o número 2. Então, isso vai acabar conflitando. Então, o que a gente vai fazer agora aqui, né? A gente vem aqui, em cima do laço for, vamos definir número num igual a 5. E aqui em num, a gente vai digitar num mais 1. E assim, este problema está sendo resolvido. E assim a gente vai fazer nos outros 3 bloquinhos aqui, né? Então vamos copiar ali. Opa, esquecendo aqui, já estava esquecendo. Aqui a gente vai mudar o intervalo para 16:30, né? Na letra I, começa do número 16 e vai até o número 30. Estava esquecendo dessa parte.
Vamos jogar aqui agora nossa segunda coluna, onde aqui a gente começa no 10. Ah, Léo, por que 10 sendo que começa no 16? Porque aqui a gente está usando a repetição da quantidade de itens da tabela e não os números que irão estar presentes, ou seja, os dados que estarão presentes aqui na tabela. Então a gente vai começar de 10. Por quê? Aqui tem 5, aqui tem 5, então são 10. Então no caso aqui são mais 5, que seriam 15. Depois mais 5, 20, 25. Seria isso. Então aqui a gente vai mudar para 10. A letra I a gente vai mudar para a letra N. E o nosso intervalo aqui de 31 para 45, se eu não estou enganado. E aqui a gente tem já a segunda coluna. Vamos jogar agora aqui para o case 3, onde nós teremos aqui número 15, o intervalo do 46 ao 60, que a gente vai mudar para a letra G. E assim definimos a nossa coluna G. Depois iremos para o nossa última coluna. Nós colocaremos do 46 ao 75. E aqui mudaremos para a letra O. Opa. E aqui para o 20. E saiu erro, deixa eu ver. 46, 75, 60 ao 75. Pronto, né? E assim a gente tem basicamente a nossa cartela, tá? Pronta. Qual seria agora o que a gente deveria fazer, né? A gente tem que checar aqui o porquê que não saiu o xizinho, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, que era para aparecer o xizinho ali do lado. Deixa eu ver aqui nos index, que às vezes pode ser isso. Marcador, vamos ver, marcador, spam, bloco 1, classe marcador, tá? Vamos... Pessoal, deu um corte rápido no vídeo aqui. Encontrei o erro. O que estava acontecendo aqui? Eu esqueci de fechar aqui a classe, tá? Ela estava assim, então a gente fechou, tá? Voltar aqui o position absolute que eu tinha retirado, os index. Ó, o marcador ele tem que ficar desta forma em cima dos números, tá? Ou até um pouquinho menor, vamos diminuir um pouquinho ali, com 45. Ou melhor, vamos aumentar os números. Aqui vamos colocar 35, vamos ver. Isso, ó. Para você também poder entender um pouco ali o que tem atrás, certo? Bem, dessa forma será o jeito que o marcador irá ficar. Eu só vou consertar aqui nos outros a falta de fechar aspas, né? Que eu acabei esquecendo. A gente vai fechar as aspas aqui. E pronto, todos ficaram iguais, né? Agora a gente volta aqui no Style, dá um Display None, que é onde o pulo do gato vai acontecer agora, de como que a gente vai usar para marcar isso aqui. A gente vai gerar um novo script, vai chamar marcar bloco.js. Deixa eu descomentar isso aqui que a gente tinha comentado, né, para parar de dar erro. E aqui a gente vai gerar a função chamada marcar bloco, onde ele vai receber um. E aqui a gente vai fazer um código bem simples, que é o do commit get element by id, onde nós iremos adicionar crase, né? E vamos escrever aqui bloco num .style.display igual a block.
Toda vez que nós acionarmos essa função, ele irá marcar o nosso código, como vocês podem estar vendo. Aqui eu esqueci de passar para vocês, né? Sempre que você olhar uma cartela de bingo, geralmente aqui no meio onde está esse 32 aqui, geralmente não tem nada, né? Geralmente pula-se nessa parte. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pular esta parte, tá? Então aqui a gente vem definir um se num igual a 13, né? Ele vai executar esse código aqui, diferente de 13. E se não for diferente de 13, a gente vai colar esse código aqui e vai simplesmente definir um botão vazio para ficar aparecendo realmente a cartela de bingo, que você pode colocar um desenho, uma imagem, algo bonitinho aqui, né? Alguma coisinha aqui no meio, né? Vamos seguir esse padrão. Então, vamos voltar aqui no marcar bloco. O marcar bloco já está funcionando. O que a gente vai fazer agora aqui? Gerar uma segunda função. Esta segunda função é a nossa função reset, né? Reset de marcação. Então, reset marcacão, onde nós iremos gerar um laço do tipo for Por que 25? Porque nós temos 25 quadradinhos, né? A gente tem 25 quadradinhos. Lembrando que o i já está começando do zero. Então, geralmente vai ser 24, mas no total 25. Então, a gente vem aqui em num, onde a gente chama i mais 1, porque os bloquinhos lá começam do número 1, né? E não do número 0. E daí a gente vai colocar também um get element by id bloco num style display none. Agora, quando o usuário tiver toda a tabela preenchida, o que a gente vai fazer? E ele não quiser, ele quiser jogar com a mesma cartela, essa cartela deu sorte para ele, a gente só aperta aqui no resetar, que todas as tabelas irão ficar limpas. Só que aqui aconteceu algum erro, então vamos ver aqui o que está acontecendo. 21, 22, 24, 25. Por que deu esse erro? Ver se apareceu algum erro aqui no console. Pessoal, deu uma pausa novamente aqui para encontrar o bug. E o que estava acontecendo? Devido a gente ter tirado aqui do meio o número, né, e o span que gerava aqui o x, na hora de apertar o reset ele dá um erro de style, né? Ele não conseguia executar. Então o que eu fiz aqui para a gente corrigir, né? Se num for igual a 13, ele vai se tornar o número 14, né? E aí o erro simplesmente some, né? Ó, você consegue ali, ó, executar a limpeza da cartela, né? Isso só por causa da falta aqui do item, né? No bloco 13. Tirar aqui o console log que eu usei para checar. Então, temos aqui agora funcionando corretamente a marcação, tá?
Vamos ver aqui novamente, testar, tudo certinho. Ó, resetou, limpou, gerou nova cartela. Nossa cartela está basicamente pronta já, né? Nossa cartela já está funcional, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, vou fazer uma parte 2 agora. Por quê? Porque a gente vai fazer o sorteador, né? Provavelmente eu vou soltar as duas partes juntas. Então, se você terminou de ver agora a parte 2, aguarda um minutinho, provavelmente vai sair a parte... Desculpa, se você acabou de ver agora a parte 1, daqui a pouquinho possivelmente vai ter a parte 2. Caso contrário, semana que vem tá no ar. Mas creio que irá sair junto. Então, até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa no comentário aí o que ficou ruim, o que ficou bom, para mim poder melhorar aí e poder explicar melhor, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.